Bom dia, boa tarde, boa noite, caro aluno e cara aluna da FATEC Ferraz de Vasconcelos. Aqui é o professor Luiz Carlos, da sua disciplina de Estatística. Estou aqui com vocês para retomar o exemplo de sala de aula a respeito das medidas de tendência central e dispersão e a respeito da construção da tabela de distribuição de frequência e do gráfico chamado histograma. Como o assunto é amplo, nós vamos dividir este assunto em dois vídeos. Neste primeiro vídeo, vou calcular com vocês aqui as medidas de tendência central e de dispersão. E vou calcular também a quantidade de classes e o tamanho das classes com os quais construiremos a nossa tabela de distribuição de frequências. Então, retomando o exemplo de sala de aula, nós temos uma empresa que fabrica um determinado modelo de lâmpada. Essa empresa fez uma amostragem, ela tomou uma amostra de tamanho de 30 informações e ela tem como padrão de qualidade que este modelo de lâmpada deve durar acima de 80 horas. Vamos construir então, primeiramente, as medidas de tendência central e de dispersão. Então a primeira é a média. Vou mostrar duas formas de fazer isso. Eu já organizei aqui as medidas e coloquei inclusive a função do Excel correspondente a cada uma delas. Nós podemos fazer de duas maneiras. Primeiro a média. A média, conforme já fizemos outras vezes, nós vamos aqui no menu Fórmula, inserir função, aparece aquela janelinha de função, já conhecida de vocês. Aproveitando aqui, o Excel divide aí as suas funções em categorias. Tem uma categoria aqui, por exemplo, que chama estatística. Olha só que bacana. Aqui você tem várias funções estatísticas. Nós vamos utilizar naturalmente algumas delas. Então, vamos procurar a função média. Chama média mesmo, está em português, com acento, né? Botão ir. E aqui apareceu a média. Essa média, média aritmética, né? 2 cliques. E aí precisamos informar os dados. Então vou apagar aqui, ele trouxe aqui uma informação, não é aqui que estão os dados estão aqui, na nossa tabela, onde tem o rol de dados. É rol de dados porque essa tabela já está classificada em ordem crescente. Se não estivesse classificada, nós a chamaríamos de dados brutos. Então marcamos todas as informações aqui e pronto. Simplesmente apertamos o botão OK e temos aí já a nossa média calculada. 77,20 horas é a média de duração das lâmpadas desta amostragem. Já começamos mal, porque o mínimo necessário são 80 horas, mas vamos seguir. A mediana. Então agora eu vou fazer o diferente. Como eu tenho a função do Excel ali do lado, eu vou escrever igual, med, que é a função, já aparece aqui, 2 cliques, e ele abre para eu digitar mais uma vez aqui o meu rol de dados. Pronto, né? Volto para cá e fecho o parênteses. Pronto, 76, mediana 76. Também já começamos aí com um indicativo ruim. A mediana significa que 50% dessas informações, mas aproximadamente 15 informações, estão abaixo de 76 horas. Né? O que também é ruim, precisamos de mais de 80 horas. Bom, vamos calcular a moda. Mais uma vez aqui, a função é modo, ponto, opa, você viu? Não coloquei o sinal de igual, precisa do sinal de igual. Modo, ponto multi, já apareceu aqui. 2 cliques. Pronto, mais uma vez. O range de dados precisamos marcar. E, mais uma vez, fechamos aqui o parênteses, damos Enter, e ele nos mostra a moda. São duas modas, 64 e 89. 64 também nos indica aí, nos traz uma informação ruim, né? Uma moda 64 significa que alguns desses itens se repetem mais vezes, né? Algumas dessas lâmpadas têm duração de 64 horas. Agora vamos calcular o maior e o menor. Né? Essa tabela já está classificada. Como ela é pequena, você poderia observar simplesmente aqui o menor é 59, a menor informação é 59 e a maior é 94. Também observamos, aqui aproveitamos para dizer que esse conjunto de dados, né, são dados quantitativos, porque são quantidades, e discretos, porque são todos os números inteiros. Mas vamos calcular a maior informação.
Aqui, visualmente, nós conseguiríamos identificar, mas, no entanto, isto é só um exemplo. Trabalharemos em sala de aula com exemplos reais com uma amostra bastante grande. Esse exemplo é real, é de uma empresa, mas eu peguei um pedaço apenas para que a gente possa desenvolver aqui as funções. Então, máximo igual maior, olha só, aparece aqui a função maior, e agora essa função é bem interessante, mas precisamos tomar cuidado com ela, porque nós temos dois argumentos. O que ele chama de matriz aqui é o rol de dados. E o K é se eu quero o primeiro maior, o segundo maior, o terceiro maior e assim por diante. Então, o meu rol de dados são os meus dados aqui, vou marcar aqui mais uma vez, né? Pronto. Volto para cá. Se você quiser também, você decora aqui, ó, é B5K7, né? Aí você não precisa ficar toda hora marcando lá. É ponto e vírgula, nós queremos o primeiro maior, que é 1, então, é o primeiro maior. Pronto. Enter. Ótimo. 94 é verdade, né? O 94 já sabíamos aqui. E agora o menor, mesma coisa. Ó, vamos fazer diferente agora. Nós sabemos, se eu der um F2 aqui, ó, é B5 e K7 é onde eu tenho o meu rol de dados. Então, eu já vou digitar direto. B5, K7. Né? Igual, menor, dois pontos, olha lá, B5, dois pontos, K7. Né? Ponto e vírgula. E mais uma vez aqui eu quero o menor de todos. Então, é 1. Pronto, 59 bateu com a informação que temos aqui. Tá? Agora, a amplitude é o maior menos o menor, então fazemos uma fórmula, maior menos menor. Bom, pronto. E agora, a amostra e o desvio padrão. Agora nós vamos calcular essas duas informações. Como vimos em sala de aula, existe uma diferença no cálculo do desvio padrão e da variância da amostral em relação ao desvio padrão e a variância da população. Quanto maior for o range de dados, quanto maior forem as informações que eu tenho, quanto maior o tamanho da amostra, essa diferença se torna insignificante. Mas vamos aqui usar a função correta. Tá? Então, var.a igual var.a, variação, né? Variância da amostra. Dois pontos e mais uma vez o range de dados. Esqueceu quanto que é? B5, dois pontos, K7. Fechamos aqui e pronto. E agora a mesma coisa para o desvio padrão. Igual DESI, né? DESI PAD.A, desvio padrão da amostra. De novo, B5, dois pontos, K7. E aí nós temos todas as nossas informações, todas as nossas medidas de tendência central e de dispersão calculadas. Agora, aproveitando, vamos calcular aqui a quantidade de classes que minha tabela vai ter, minha tabela de distribuição de frequências e o tamanho de cada classe. Conforme visto em sala, temos dois critérios, o critério da raiz e o critério de Sturges. O critério da raiz normalmente é utilizado quando a minha amostra tem um tamanho menor que 100 informações. E o de Sturges quando a minha amostra tem um tamanho maior que 100 informações. Nós vamos fazer os dois aqui por questões didáticas. Nesta amostra, temos 30 informações, poderíamos ficar apenas com o critério da raiz. Então, como é que era o critério da raiz? É simplesmente a raiz quadrada do tamanho da amostra. Então, igual a função raiz, né? Aqui apareceu a função raiz, 2 cliques. E o tamanho da amostra que é 30. Simplesmente assim. Pronto. Ele está sugerindo que a minha tabela de distribuição de frequência, que eu já comecei a fazer aqui embaixo, tenha entre 5 e 6 linhas. 5 e 6 classes, né? A linha é chamada de classe. E agora o Sturges. O Sturges eu preciso fazer essa fórmula. Uma fórmula um pouquinho mais chata. Ó. 1 mais 3,33 vezes log na base 10 da minha quantidade de dados, que é 30. Pronto. 5,92. Muito próximo, né, do critério da raiz. Então, os dois critérios estão me sugerindo que eu tenha entre 5 e 6 linhas. Lembrando, essa métrica, essa metodologia, ela sugere para nós qual é a melhor quantidade de linhas e o tamanho da classe. Você vai, com bom senso, fazer um ajuste, se necessário. Bom, vamos agora calcular o tamanho da classe, né? A amplitude da classe. Como é que eu calculo? Pelo critério da raiz, eu vou dividir a amplitude dos meus dados, que eu já calculei aqui, ó, amplitude, maior menos menor, dividido pela quantidade de classes sugerida pelo critério. Então, pelo critério da raiz, eu tenho igual, minha amplitude, tá aqui, ó, é 35, dividido
pela quantidade de classes sugeridas pelo critério da raiz, 5,48. Enter. Do Sturges, mesma coisa. Amplitude dos dados, 35, dividido pela sugestão de quantidade de linhas do critério, 5,92. Ótimo. Então, nós temos a sugestão de usar entre 5 e 6 linhas, talvez um pouco mais, talvez um pouco menos, e cada uma dessas classes vai ter um tamanho de 6 ou de 5. Bom, já vamos decidir aqui. 6 ou 5, nós vamos ficar com 5, porque contar de 5 em 5 é mais fácil, simplesmente por isso. Então, já decidimos, 5. Lembrando também que isto é apenas orientativo. Aí você faz os ajustes necessários para que a sua tabela fique inteligível, seguindo o bom senso. O bom senso, né, segundo aí as orientações estatísticas, nos dizem que eu não posso resumir demais os dados, então minha tabela tem que ter no mínimo 4 ou 5 linhas, senão eu perco muita informação, e no máximo 20 linhas, senão eu também não consigo ler a tabela, salvo raras exceções aí. Então, assim nós construímos todos os índices, todas as métricas ali, as medidas de dispersão e tendência central, e já entendemos aqui como será a estrutura da nossa tabela. Vamos só começar a fazê-la aqui e depois nós vamos retomá-la no próximo vídeo. Então, a minha primeira classe, ela vai iniciar, né? Ela tem tamanho, vai ter um tamanho de 5, né? A amplitude dela é 5, e ela pode iniciar com o primeiro valor, 59, ou se você preferir até antes. Você poderia começar aqui, por exemplo, com 55, porque vai de 5 em 5, fica fácil a contagem. Mas vamos começar com 59 mesmo. Tá? Então, ela vai começar aqui com 59, aí eu coloco essa barra vertical, 3 tracinhos, 59 mais 5, que é o tamanho que nós escolhemos, vai dar 64. Lembrando, 59 está incluído, faz parte do intervalo, e 64 não. 64 não está incluído, não tem o tracinho. Esse tracinho aqui significa, né, um intervalo fechado. 59 está incluído, 64 não. Por isso, nós temos que iniciar o intervalo, a linha, né, a classe de baixo, com 64. E aí, 64, né, barra vertical, 3 tracinhos, 64 mais 5, 69. E assim por diante eu vou construindo a tabela até eu englobar o último dado, que é 94. Bom, paramos por aqui, retomaremos na parte B, no próximo vídeo, onde completaremos a tabela, faremos o gráfico, que é o histograma, e faremos a análise. Bons estudos, espero que esse vídeo os ajude a estudar. Até o próximo vídeo.